Glória a Deus. Quantos estão felizes, permaneçam sentados? Isso, todo mundo. Para quem me conhece, sabe que eu gosto dessa espontaneidade toda. Amém, gente? Gente, quem não me conhece, dá um tchauzinho assim. Deixa eu ver se alguém... Ó, tem alguns que não me conhecem. Meu nome é Serginho, enquanto os outros homens da minha idade estão roubando, adulterando, eu estou aqui ganhando meu dinheirinho honestamente. Brincadeiras à parte, meu nome é Sérgio, sou casado com a mesma mulher, a Aline, há 17 anos, 10 meses e 23 dias, aleluia! Temos 2 lindos filhos, o João Pedro, que está com 13 anos de idade, e a Ana Clara, que tem 10 anos de idade, são lindos a cara do Pai Celestial, claro, obviamente, né? A gente é feliz por isso, ao Pai a gente glorifica a Deus pela saúde, amém? Gente, brincadeiras à parte, mas essa é um pouquinho da apresentação da minha família. Por questões de data, logística e tal, eles não estão aqui comigo hoje. Semana aí foi muito puxada, hoje o dia muito puxado, e minha esposa hoje acordou com isso aqui tudo doendo, ela está desconfiando que está com aquele negócio de bruxismo, não que ela seja bruxa, nem praticando, não é? Então está com uma dor aqui e tudo, aí eu falei, não, então é melhor você fica aí com os meninos, então vai dar tudo certo no final. Amém? Gente, antes de falar, assim, entrar no texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu queria só falar, assim, um pouco do motivo, do como é bom ter isso aqui, Conferência da Família. Quando eu cheguei, gravei aqui para o pessoal da Lagoinha Estoril Comunicação, uma pergunta, fui dar uma resposta a uma pergunta que me fizeram. Sabendo que vocês cuidam de noivos e tudo e tal, e os noivos saem do curso com essa grande bagagem, o que é necessário fazer quando outros não passaram por essa oportunidade para terem um casamento abençoado? Na verdade, a nossa igreja, ela tem essa preocupação de formar essa base desde o seu início. A gente chama esse tempo de purificar a fonte. A gente sabe que se um rio, lá no seu nascedouro, tiver ali as suas águas contaminadas, para frente tudo vai ficar contaminado, vai ser mais difícil qualquer tipo de ação. Não é isso? Então, a gente tem essa visão como a purificação da fonte. Então, nós já trabalhamos com os namorados. Aí vem os noivos e a gente quer, de alguma forma, ali dentro daquilo que nos é dado, também prepará-los para o casamento. Mas, quando a gente vê essa ideia, e hoje, esse sistema que o mundo tem para a família, hoje eu recebi pelo menos de umas 3 pessoas, já havia recebido nas redes sociais, ontem eu recebi também, talvez você tenha recebido, aí no seu WhatsApp, um bannerzinho falando ali sobre o espiritismo, usando ali a turma da Mônica. Quem viu? Vocês não viram, gente? Só ali, mais lá atrás? Gente, ou seja, o mundo está trabalhando com todas as suas ferramentas para difundir aquilo que eles acreditam. Mas nós estamos aqui para mudar essa realidade. Nós somos levantados para ser essa voz contra o curso desse mundo. E não está fácil. Eu fico feliz demais quando eu vejo assim, um ministério se levantando de família nas igrejas. E eu não falei brincando, não. É um ministério que mais toma paulada na igreja, o que menos apresenta assim, números, mas é aquele que vai cuidar para que todos os outros deem os seus números, deem os seus frutos. Por quê? A base da igreja é a célula, é isso? Não, a base da igreja é a família. Eu, com 15 anos de idade, minha família não era crente, tinha ninguém crente. Éramos católicos, apostólicos, romanos, de ir de vez em quando. Aí, era aquele padrão que você já sabe, todo mundo tomando uma e tal, meu pai lá gostava da Kátia, conhece a Kátia? Cachacha e tudo, aí era aquela confusão. Só que com 15 anos, eu já comecei a trabalhar fora, trabalhava num banco, e por algumas questões, eu descobri que meu pai tinha uma outra mulher, tinha uma outra família.
aquela bomba lá na minha casa. Eu que descobri. E aí eu me senti traído 2 vezes pelo meu pai. Primeiro, como filho, e segundo, porque ele trabalhava com feira livre, e lá na feira de domingo, sábado e domingo, eu ia com ele trabalhar. Então, eu, desde os 12 anos de idade, já estava ali ajudando meu pai na feira livre. E na feira de domingo, dava ali aquele momento ali do boom da feira, até umas 10, 10 e meia, aí começava a chegar os amigos do meu pai, eles iam tomando uma ali, pegavam uma churrasqueirinha lá, assim, pequenininha, já queimavam a carne ali, tudo ali atrás da barraca. E eu tomava conta da barraca, nessa hora que o movimento estava mais tranquilo, meu pai ficava lá. Se enchesse, eu desse alguma coisa, meu pai estava ali perto para atender. Aí um dia chega uma dona lá com uma filha, aí meu pai, essa aqui, fulana aqui é minha conterrânea. Eu, como é que vai a senhora? Tudo bem? Simpático, né? Feliz. Como vai a senhora? Bem educado. Tudo bem? Aí veio com a menina dela, como vai? Tudo bom? Aí os amigos do meu pai, tudo zoador. Você namora com essa menina? Sai fora. Não. Menina feinha, coitada. Aí, isso nós passamos a conviver. Quando eu descubro, quem que é a mulher? Cara, para mim foi assim, terrível. Foi doloroso. Eu fui traído 2 vezes. Eu digo assim, minha mãe foi traída 1, eu fui 2. Porque ele trouxe ali para estar do meu lado, com essa desculpa, com essa mentira. Não conhecia o Senhor. Aproveitando toda essa formação que eu tinha, o que eu fiz? Gandaia. Já trabalhava, tinha meu dinheiro, não dependia financeiramente do meu pai. O que eu fiz? Pum, gandaia. Trabalhava num banco e todos os dias a gente saía do banco. Aqui, vamos tomar uma? Vamos tomar uma, vamos. De segunda a segunda. Até que com 18 anos de idade eu conheci o Senhor. 18 anos, então vim para a igreja, estava aí louvando o Senhor, aleluia, mas aí com aquela formação, né, Valtinho? Aí eu estava lá assim, aleluia, aleluia. Só olha, não, aquela ali é gatinha, hein? Olha só, eu pego, eu tenho coragem. Não, olha lá, aquela ali, não, aquela ali é mais legal, olha só. Era assim que eu estava, eu tinha saído do mundo, mas o mundo não tinha saído de mim. Aí, passado um tempo, comecei a namorar com uma menina, terminei, comecei a ficar com uma, acabei, comecei a namorar com uma outra, olha só, 3 namoradas, isso eu tinha aí já 2 anos na fé. A gente saía da igreja, aleluia, vão, então tá, aleluia, a gente saía do culto da mocidade, e a gente ia lá para o Motel Cherry. Você conhece o Motel Cherry, gente? Não? Motel Cherry. Cherry na hora que você entra. Na hora que você sai, você chora. Vocês estão rindo, mas doía, gente. Eu ia para casa pensando assim, não é isso que Deus tem para mim. Aí, trabalhando na igreja, trabalhando ali evangelizando, as palavras vindo, que Deus confirmando o ministério, confirmando ali a área que eu iria trabalhar, tudo ali, falando, e gente vindo de tudo quanto é lado, falando. A gente trabalhava numa companhia, chamava Companhia de Evangelização ID, a gente ia para muitos lugares aí, a gente viajava, aquela turma de jovens, 2 ônibus cheios de jovens, a gente ia para os lugares, fazer impacto e tudo, o negócio era bacana demais. E ali pessoas das igrejas lá que nem me conheciam, Deus tem colocado um ministério assim, assado na sua mão. E eu comecei então a entender que eu estava sendo chamado em Deus para lutar em favor das famílias. Era tudo aquilo que eu não tive e perdi para poder lutar, ter e ajudar os outros a terem também. Eu me lembro uma vez que eu estava numa revolta com meu pai, assim, gigante. Deus falou comigo, por que você é tão revoltado com seu pai? Você faz as mesmas coisas que ele, com uma diferença, você está na minha presença.
Toma distraído. Terminei com essa menina, gostava dela e falei assim, não, agora eu quero Deus. Não foi fácil. Para quê? Para não ter esse tipo de mácula na minha vida. Porque era um relacionamento que, ao invés de me trazer para a palavra de Deus, ele me afastava da palavra de Deus. Eu estava ali na igreja como um zumbi, Walking Dead lá e tal, porque eu não estava vivendo para Deus. Perdão, não estava vivendo para Deus. Estava vivendo para um relacionamento e achando que servia a Deus assim. Tudo mudou. Tudo mudou por causa dessa decisão. E hoje, meus irmãos, desde que eu me casei, alguns meses depois eu vim para o Ministério de Famílias para trabalhar com namorados e noivos. Aí o volume das coisas aumentaram, comecei a trabalhar com casais de namorados, de noivos, casais casados, casais separando, casais separados, casais divorciados, ou seja, só volumou o trabalho, mas não dá para cansar. Às vezes a gente fica chateado, a gente fica triste, a gente ouve algumas coisas, a gente tem algumas barreiras, mas não dá para parar. Não dá para parar porque lá fora o diabo está vindo com força total para destruir a sua família. Ele não quer saber se você mora no Buriti, se você mora no Venda Nova, no Estoril, lá não sei aonde, se você é rico, pobre, barracão, um prédio, cobertura, não interessa. Ele quer arrebentar a sua família, porque assim ele vai tirar de qualquer um que venha desta célula a visão de Deus, de quem é Deus. Nós aprendemos sobre Deus na nossa casa, aprendemos sobre Deus na nossa família, mas isso nós precisamos fazer com diligência. Então, o que eu digo para vocês hoje, aí, ó, está aí, ó. Está aí, ó. Tem alguma coisa escondido nisso aí, pessoal? Hã? Tem alguma coisa escondida? Está explícito. Então, meu irmão, aqui, ó, presta atenção. A guerra está declarada. Ou você se posiciona e luta por você, pela sua família, ou você vai ser engolido por isso. Além do que, se vocês forem olhar a mesma Turma da Mônica que eu cresci lendo, hoje tem a Turma da Mônica jovem, que ali fala contra a naturalidade sobre a homossexualidade, fala com naturalidade ali o envolvimento com droga, tudo assim, essa vida livre, leve e solta, que às vezes um jovem quer ir fora. Está aí, ó, facinho, facinho. Amém, pessoal? Vamos ler aqui um pouquinho da palavra de Deus? Antes de ler o texto que eu passei para o pessoal aí, eu só queria ler um outro texto, Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27. Abra sua Bíblia comigo, fazendo favor. Nós temos até que hora, Valtinho? Isso, até por volta de amanhã cedo que ele falou. Foi ele, seu pastor. Eu estou aqui, eu obedeço, sou um cara obediente. Gênesis 1, 27 diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Maravilha! Essa foi a ideia de Deus criando o homem e a mulher, deu trabalho para eles, deu uma missão, deu um sentido de vida. Deus fez o homem e o colocou em família, que é a primeira e mais importante esfera da nossa sociedade. A família que deve ser o modelo, é a família que deve moldar o caráter e vai determinar o destino de cada um de nós. É dentro da nossa casa. Como que a gente mostra Deus para os nossos filhos? Eu gosto muito de falar isso. Os meninos pequenos, eles nos perguntam: pai, por que que o sapo é verde? Por que que o céu é azul? Seus meninos já fizeram essas perguntas para vocês? Perguntas que você nem sabe responder. Você não sabia nem o que era Moisés, vai saber por que que o sapo é verde? Me ajuda a ser crente, senhor. Eu sabia o que era Moisés. Sabia.
Abriu o mar vermelho. Tá. Os meninos não nos fazem essas perguntas tão difíceis? Sabe por que os meninos nos fazem essas perguntas tão difíceis? Sabe por quê? Porque eles acham que nós somos Deus. Quem é onisciente, sabe de todas as coisas? Deus. Então, uma criança, ele sempre vai achar que o seu papai, ele é Deus, que ele sabe todas as coisas. O Mumu chegou e falou assim: meu pai é melhor do que o Cristiano Ronaldo. Meu pai é o cara para jogar bola. Meu pai corre mais do que o Usain Bolt. Não é? Estava lá no Batista falando. Por que o Mumu está falando isso? Porque ele acha que o Valtinho é Deus. Que o Valtinho pode todas as coisas. Quem pode todas as coisas? Quem é onipotente? Deus. O Valtinho falou para o Mumu: não mexe ali no computador, não mexe ali naquele copo. Aí o Mumu, criança, a Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança. Aí o Mumu quer muito mexer no copo. Não mexe. Aí o Mumu vai ver. Ele está procurando quem? Ele está mexendo. Mas ele fica assim procurando quem? Deus. O Pai. Onipresente. Está presente em todos os lugares. Então, uma família falha quando não apresenta Deus para os seus descendentes. O texto que nós vamos ler aqui, abra aí comigo, Josué 3:10. Josué 3:10. Aleluia! Quem achou, diz aí, glória a Deus. Quem não achou, diz, me espera. Isso. Então vamos lá, gente. Josué 3:10 está na página 205. Ah, não, aqui é 205 para quem tem uma Bíblia igual a minha, né? 308 igual a do irmão ali. Amém, gente? Josué 3:10. Olha o que diz aí. Está dizendo assim: disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Olha que tanto de eus aí, né? Tem que matar os eus da gente, sim, sempre. Aqui, nós temos essa missão clara que Josué estava passando ao povo. Ele estava passando uma visão a esse povo, porque Josué tinha visto tudo aquilo que havia acontecido com Moisés. Josué estava do lado dele, Josué viu o mar se abrindo, Josué viu os bichinhos, tudo acontecendo, os cavalinhos de Faraó, tudo lá no meio do mar, ele viu tudo. Só que aqui ele estava já comissionando o povo para tomar posse de uma terra que já era deles. Agora, poderíamos pensar, por que não chegar e já resolver o negócio? Deus, na sua palavra, nos diz que Deus não daria àquele povo a sua terra de uma vez só. Ele ia dando o quê? Pouco a pouco, para que a terra não entrasse em desolação. Ele daria pouco a pouco, para que os animais ali, os animais na terra, pudessem ainda deixá-la produtiva. Até os inimigos estariam lá para tomar conta da terra que era do povo de Deus. Só que aqui, nesse aspecto, eu quero ver com vocês, meus irmãos, que o primeiro reflexo desta missão que falhou, atingiu a família. Abra comigo em Juízes. Próximo livro, Juízes, capítulo 2. Juízes 2. Juízes 2, 8 diz assim: faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. 9. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Herés, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais
toda aquela geração, presta atenção, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Esse é o reflexo da família que nós temos que mudar. Quando eu disse, a guerra está declarada. Aquela mesma promessa, aquela mesma direção que Josué recebeu para vencer, é a mesma que hoje se renova para a minha vida, para a sua vida. Nós temos alguns inimigos para vencer, e para vencer esses inimigos, a primeira coisa que nós temos que fazer é cuidar bem da nossa casa. Algo que eu aprendi há algum tempo atrás, e eu gosto muito disso, é saber que o Evangelho nos foi trazido há mais de 100 anos aqui, né, um pouco mais de 100 anos, pelos americanos, não é isso, pastor? Vieram dos Estados Unidos, trazendo aqui o Evangelho para nós no Brasil, de uma forma maciça. Eles vieram por missões, pregando o Evangelho, e eles vieram trazendo esse Evangelho monogeracional. Aquele Evangelho que diz, prepare a sua vida, Jesus está voltando, se você não tiver beleza, você vai ficar e a igreja vai subir, então você se prepara, firma o lombo, porque senão a chapa vai esquentar. Glória a Deus pela vida dos nossos irmãos que nos trouxeram o Evangelho, anunciaram para a gente a salvação, mas com esse Evangelho monogeracional, que nos ensinou que a gente ia cuidar só da gente, nós incorremos no erro de não ensinar e não preparar outras gerações. Cada geração, mais ou menos, é mudada em mais ou menos 40 anos. Então, outras gerações não foram ensinadas no Evangelho do Senhor. Acabou aquela história do Deus de Abraão, Isaac e Israel. Acabou. Agora só ficou naquela situação do Deus de Abraão. Não, depois Isaac e Israel lá, eles se viram, eles vão lutando, e se Jesus não voltar, eles pegam a meada do filho e deixam eles por si só. É assim que a gente está fazendo. Nós, como pais, não estamos ensinando os nossos filhos a amarem e a servirem ao Senhor. E nós temos que entender que há uma vitória prometida para nós. Aleluia, glória. Até arrepiei aqui agora. A gente fala de vitória, bom, mas e a luta? Aqui tinham esses inimigos a serem vencidos, esses aí de Josué 3:10, e são esses os inimigos que hoje se opõem, ainda hoje se opõem à minha família e à sua, mas nós vamos vencê-lo. Primeiro inimigo a ser vencido, que está aí, que Josué 3:10 disse ao povo, são os amorreus. Esses amorreus amorreu quer dizer amore, montanhês, ou amargo, rebelde. Isso nos traz a ideia de que esse povo a ser vencido hoje, esse inimigo a ser vencido, é esse povo que se opõe à palavra de Deus, nos trazendo rebeldia, nos trazendo ali essa dificuldade, essa grande barreira, essa rebelião, esse tempo de uma vanglória. Não podemos chegar perto do pastor, porque o pastor é a quarta pessoa da Trindade. Aleluia! Por quê? É um homem comum como eu, como você. Então é necessário que a gente entenda que esse espírito, vamos dizer, esse povo, hoje tem lutado contra a sua família, de forma que se rebela contra a palavra de Deus. Promove aí aquela condição de rebeldia, de filhos contra pais.
Se eu falar um nome aqui, olha se vocês lembram desse nome. Suzanne von Richthofen. Sabe quem que é essa menina? Matou os pais, cara. Olha que loucura. Será que não é esse inimigo que está se levantando e a gente não está vendo? Essa rebeldia de saber que os filhos hoje dizem para os pais, não vou para a igreja não. Desculpa aqui, não repitam isso em casa, ok? Fecha aí a gravação. Gente, se eu falasse um negócio desse com meu pai, que não era crente, o que acontecia? E na minha época não tinha lei menino Bernardo, não. Ou seja, de uma contemporaneidade que está nos mostrando que os filhos podem, porque eles não vão sofrer algumas sanções. Não estou falando que o castigo físico ele tem que ser aplicado, não. Mas a autoridade dos pais hoje não está valendo de nada. Nós nos rebelamos contra a figura do pastor. Se o pastor faz alguma coisa que a gente não gosta, nos sentimos cheios do direito. Se o culto não está legal, o culto hoje não foi legal. Vamos embora, vou para outra igreja. É assim, peraí, o culto foi para você ou foi para Deus? A gente tem que saber separar isso. O louvor não foi legal, Joyce. Você errou aqui naquela hora da canção, tinha que dar um Fá menor, Mi menor lá, não sei o quê. Daí, estava aqui fazendo o melhor. Ela não errou não, eu estou só exemplificando. É isso, nós somos muito ensimesmados. Talvez esse inimigo esteja dentro das nossas casas, são altares que estão sendo erguidos dentro das famílias dos crentes. Já não se ensina mais a submissão. O dom do Espírito, nós já não mais o valorizamos. O dom do Espírito não, o fruto do Espírito, nós não mais o valorizamos. Qualquer coisa, a gente perde a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, não tem problema, porque afinal de contas está tudo estressado. Meus irmãos, o fruto, nós temos que produzir e continuar produzindo. Agora, pense, quando Deus nos deu esse fruto, é pensar que o fruto, ele não é para a árvore. Se Deus te chamou, homem, mulher, marido, esposa, pai, mãe, você tem que produzir um fruto que é para fora, é para alimentar outros, para gerar outras sementes. E a igreja está falhando porque quer recolher para si. Olha só que loucura, 80% de uma igreja ativa nos ministérios. É um sonho, ou é a realidade, Walter? É um sonho, está errado. Tinha que ser já a luta do Walter. Não, de 80%, não, nós queremos que todo mundo esteja. Cadê os 60%? Só tem 40% que você falou? Tem 60%. Cadê os outros? Os 20% que ainda não estão. Cadê os 40%, os outros 40%? Como que nós vamos nos aperfeiçoar para vencer esse povo que era chamado também de povo do fogo? Eles eram conhecidos por isso, por essas pilhagens ali, e eles botavam fogo em tudo, detonava tudo. Por isso, nós precisamos saber quem são os nossos inimigos. Aqui, os amorreus falam do orgulho, da rebeldia, da rebelião, da vanglória, da idolatria. O segundo povo que eles deveriam assolar, deveriam passar por cima igual trator, não era para fazer com chavinho, não era para fazer aliancinha, não, eram os heveus. Heveus, que quer dizer mentiras, falsidades, perversão, engano, sequestram o que é genuíno e implantam o que é falso. Sabe quem fazia parte desse povo? Os gibeonitas. Josué, Silas, se lascou aqui porque foi enganado pelos caras. Era o poder deles. Sensualidade. Esse engano. Sensualidade não é só aquele negócio de... Não! É esse engano.
A Bíblia diz que o sensual não tem o espírito, lá em Judas 18, 19, se não me engano, está dizendo que o sensual não tem o espírito. O que mais nós valorizamos no carnaval aí, povo? Sensualidade da brasileira, do brasileiro. Sensualidade cambal, meu irmão. Nós temos que lutar contra isso. Homens e mulheres puros, verdadeiros, honestos. Esses que não vão com mentiras, falsidades. Quantos pais aprovam a mentira na vida dos seus filhos? Como? Compram DVD pirata para o menino. Compram PlayStation destravado para colocar jogo pirata na parada. Ao invés de valorizar aquilo que é verdadeiro, valorizar aquilo que é original. O engano é o errado com a aparência do certo. Era aquilo que eles faziam aqui. Manipulação, dar forma com a mão. O que Dalila fez? Deu forma com a mão. Ela manipulou, ela enganou o Sansão. O Sansão, tomado por esta sensualidade, lá em Oséias capítulo 4, versículo 10, diz assim: comerão, mas não se fartarão. Você ora por um povo próspero, não é isso? As nossas famílias não podem ser sensuais. Comerão, mas não se fartarão. Está falando de prosperidade? Não. É cara que vai trabalhar, mas nunca vai se satisfazer. Comerão, mas não se fartarão, porque ao Senhor deixaram de adorar, porque se entregaram à sensualidade. Oséias 4:10 está aí. O 11 diz: a sensualidade, o vinho e o mosto roubam o entendimento. Aqui, Sansão, no exemplo que eu estava dando, Sansão estava ali, passeando, tem nada a ver, eu vou ali para ver como é que está o negócio. Não, eu não posso descer naquele ali não. Mas por que eu não posso descer nesse degrau aqui? Posso. Não, que legal. Aqui eu consigo, que legal. Sansão estava indo assim, brincando com o pecado. Aí o que aconteceu? Sensacional, Sansão era o cara, pegador. O que acontece? Aí ele chega lá, pai, estou gostando de uma menina. Aí o pai, é filho? Quem que é? É de qual tribo, filho? Não, pai, é lá do Filisteia. Quem? Da onde que eu não ouvi? Como é que é? Lá do Filisteia. Quem é, filho? Ô pai, não, ele está aqui pertinho. Quem que é o pai dela? Que me conta, quem que é o pai dela? A Filisteia. O Filisteia? Filho, você é doido. Filisteia, filho. Tem tanta menina bonita aqui na Lagoinha Estoril, você vai procurar lá no mundo, lá no carnaval? O que acontece? Aí o Sansão, macho, cadê os homens? Atenção, gente. Quando eu falo assim, cadê os homens? É aquele negócio grave, assim, entendeu? Né? Porque eu me assusto quando eu chego no lugar, cadê os homens? Os caras, aí dá problema. Dá problema. Cadê os homens? Aí Sansão, pai, porque ela é formosa aos meus olhos. Sansão morreu como? Cego. Ou seja, cuidado com esse inimigo que vai entrando na sua vida, na sua casa, nos seus filhos, vai sensualizando, vai manipulando, dando aquela forma de que não tem nada a ver. Nas igrejas, conhecida que eles levam e trazem, grupinho, rádio peão. Isso detona as nossas famílias. Outro inimigo que aqui a palavra nos orienta a lutar contra eles são os jebuseus. Olha que nome bacana, hein? Jebuseus. Jebuseus significa pisoteados, negação, causam feridas no eu, tiram a identidade clara da pessoa, promovem rejeição, divórcios, abusos.
Baal e Moloque eram seus deuses, que eram os deuses da fertilidade e do sacrifício. São esses hoje os inimigos que estão sendo levantados em altares da nossa casa, quando promovem em nós o quê? Essa rejeição, essa falta de identidade. Quantas mulheres, quantas jovens lindas se olham no espelho, veem uma mulher desse tamanho, quando na verdade a menina já está assim. Para quê? Tirar a identidade. Quantas de nós, das mulheres aqui, chegam na nossa igreja, pastor, eu não valho nada, achando que para entrar, se estabelecer, tem que chegar lá, fazer selfie lá, igual eu sempre falo, assim, aberto, assim, o decote, assim, olha só, aí eu chegando, valoriza mais o ter do que o ser. Esse é um roubo da identidade, minhas irmãs, meus irmãos. Não é porque um faz ou uma faz que outros têm que fazer. Quantas famílias estão sendo destruídas por causa do consumismo gigante? 60% das famílias brasileiras estão endividadas. Por quê? Uma cultura foi colocada na nossa cabeça. Compra. Qual que é o seu telefone, Walter? Está velho, tem que ter um modelo mais novo, já saiu mais novo. Qual que é o seu telefone? Já tem outro mais. Nós estamos assim. Nós queremos acompanhar na sala da minha menina, lá, minha menina que tem 10 anos de idade, tem lá uma menina na sala dela com um iPhone 7, 128 gigas, é isso? Uma menina de 10 anos precisa de um iPhone 7? Você tem um iPhone 7, Valtinho? Hipócrita, raça de víbora, sepulcro caiado. Puxa vida. Está vendo? É medido por aquilo que se tem e não por aquilo que se é. São esses inimigos que precisam ser derrotados na nossa família, onde a gente vai ver uma teoria aí fora, justificando os delitos de que os menos favorecidos vão buscar algo dos mais favorecidos, então eles roubam, eles vão tomar porque eles não têm. Está sendo cultivado o quê? É só porque você tem, é por isso que você tem valor? Ou por aquilo que você é, do seu caráter, daquilo que a sua família tem, de um estado de contentamento. Quando o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, diz, sei estar contente na escassez como na fartura. Quando ele faz esses paralelos, depois ele diz, tudo posso. Não estava falando ali de um super-homem que dá ordens a Deus, como a gente pensa, não. Está falando que um homem sabe ver Deus em toda circunstância, por isso estava tudo bom para ele. Hoje nós não ensinamos isso mais dentro da nossa casa. Se a gente não tem o carro, porque o carro foi para fazer o recall, nós não vamos à igreja porque estamos sem carro. Não vamos à igreja porque, afinal de contas, eu já usei essa camisa lá na igreja, eu já tenho uns 2 domingos que eu fui com a mesma camisa. Essa cultura aqui, que vem trazendo essa negação da sua essência, meu irmão, é que faz com que a sua família, ela seja destruída. Esse é um inimigo que você precisa trazer dentro da sua casa. Ensinar para os seus filhos a viverem uma vida frugal, uma vida simples, uma vida de contentamento, uma vida de espera, de busca e de recebimento de Deus. Pastor Walter está fazendo uma poupança para as férias dele. Aí o que acontece? Aí ele olhou lá, ele vai sair de férias, e ele olhou lá o saldo da poupança, tem lá 30 mil reais que ele guardou. Ele guardou para as férias, gente. Está vendo? Estão comigo, igreja? Aí eu pergunto, Valdinho, 30 mil, Ana Sofia já nasceu, Mumu está aí na praça, para onde você vai? 30 milzinho lá na conta, assim, que é para férias.
É. Vamos para Miami. Miami, beleza. Uhul! Aí, ó. Ô, gente, não é para pedir para trazer as coisas, não, viu? Tem cota para trazer. Walter, isso você tem 30 mil, você diz que vai para Miami. Chegaram suas férias, você olha no banco e não tem nada. Porque você, não, sei lá, não teve, não popou, não deu, passou um ano apertado e tal. Você não tem a grana e as férias estão aí. A Eliane está ali, já está de férias, o Mumu de férias da escola, a Ana Sofia crescendo. Para onde você vai? Você não tem dinheiro, o que você vai fazer? Vai para a Lagoinha Estoril. Está vendo? É essa mudança que nós temos que trazer dentro das nossas casas. Se a gente tem, nós somos os deuses. Se nós não temos, buscamos Deus? Esse é o sentido que a gente mostra dentro da nossa casa para os nossos filhos? Por que não orar? Deus, onde o Senhor quer me levar com esses 30 mil reais? Será para Miami? Ou talvez eu vá para Guarapari, mas o Senhor quer que eu esteja lá? Não sei. É onde Deus está. E é esse inimigo que traz essa condição, gente, que tem entrado e tem vencido muita gente. O quarto povo a ser derrotado são os heteus, que quer dizer filhos do terror, feroz. Traziam terror aos demais povos e têm difundido terror na sociedade. Destruidores que trazem discórdia. Há dias passados, nós presenciamos aquele fato social que mexeu com todos nós. Greve da Polícia Militar, lá no Espírito Santo. Quem queria ir para lá? Está vendo? Falando lá, o ISIS, o Estado Islâmico, decapitando os caras lá com faca de manteiga, só para doer mais. Aquele ali é um povo pequeno, só que estavam difundindo e ainda estão difundindo o quê? O pavor, o medo. Assim, nós hoje temos que vencer esses inimigos que cercam as nossas famílias. Como que a gente vê isso dentro de casa? Como que esse pavor se instala? A gente vê através de fofocas, maldições, maledicências, dom de língua, pastor, grande, assim, ó. Famílias que estão tocando terror por causa disso, querem amedrontar, querem ali subjugar as pessoas através dessa condição da comunicação. Só um dado aqui, Valtinho e pastor Anísio, olha só, são abertas 100 novas denominações por dia. 100 novas denominações por dia. Eu pergunto, de onde está sendo formado esse tanto de pastor? De onde está sendo formado esse tanto de líder, assim, no atacado? Hã? Tudo fruto de rebelião. Tudo fruto de divisão nas igrejas. Sabe quantos divórcios são homologados aqui na nossa cidade por semana? ...80 divórcios por semana, que são homologados, ou seja, bateu o martelo, o casal está desfeito o vínculo civil todo dele ali, vezes 4 que um mês tem, quantos? 320, vezes 12 meses, quanto que dá? 4.000 e lá vai fumaça. Mais de 4.000 famílias são oficialmente desfeitas na nossa capital por ano. Está fácil ou tá tranquilo para a gente? Se ligarem lá na casa pastoral essa semana, eu quero conversar com o pastor Serginho. Eu não tenho horário essa semana. É porque eu sou bom demais, gente? É por causa do meu rostinho lindo assim? Aí, vê só. Tá vendo? Gente, a criança tem essa liberdade toda, tá vendo? Aqui, cadê? Pode falar aí que nós estamos aí, deu um picolé no final ali, tá por minha conta. Gente,
é porque os crentes estão dando muito trabalho. Me perguntaram, mas dentro da igreja o número é menor. Não, é igual lá fora. Tá certo, gente? Então, esse inimigo eteu precisa ser estabelecido, ser destituído das nossas famílias. Ele precisa ser vencido, que gera o quê? Crentes fracos, porque são arrastados por conversinha. Por isso que nós não podemos nos lançar a esses filhos do terror. Cuidado. Você está vendo o jornal, lá na hora do almoço. O que mais passa no jornal na hora do almoço? Sangue. Isso para te amedrontar. Ou para te dessensibilizar. Você achar que isso é normal. Enquanto isso, as coisas estão acontecendo. Quantas famílias estão sendo vitimadas por causa dessa onda de terror? Só a igreja pode mudar isso. Quinto povo, os girgazeus, que tem como seu Deus Belial. É um Deus que, é um povo que era conhecido como povo da mágoa. Um povo corrupto. Quantas vezes nas nossas famílias nós ficamos de beicinho um para o outro? O marido briga com a mulher, não atende, bloqueia no WhatsApp. Aí a mulher, para pagar aquela história do mal com o mal, ela vai lá, na hora de dormir, veste uma calça jeans, parece estar embalado a vácuo, fala assim, hoje não. Mágoa, beicinho, dodóizinho, mimimi. É isso, esse é o inimigo que hoje nós temos que enfrentar para alcançar a terra prometida. É esse povo que eles não perdoam. Quantos de nós temos essa dificuldade gigante de perdoar? Nutrimos a mágoa, passamos isso aos nossos filhos. Está aqui, meu celular, quem quiser ouvir. Eu dei uma dura no meu filho lá em casa na hora de sair, que pisou na bola comigo e me irritou hoje, de uma quantidade que você não sabe. Fiquei bravo com ele, mas bravo mesmo. Tive que contar até 100. Saí de casa, dei um beijo nele, Deus te abençoe, filho. Saí, estava bravo. Saí aqui, fui lá atrás, gravei um áudio para ele, filho, pai te ama, não quero deixar isso no meu coração, não. Tenho que consertar com você. Como que eu vou ensinar de um Deus misericordioso, bondoso, sendo que eu sou aquele que faz beicinho? Por que tem muito casamento se destruindo? Porque um pisa na bola com o outro pisa na bola com um, aí ao invés de buscarem aquilo que é convergente, eles buscam e valorizam aquilo que é divergente. Inclusive essa série de filmes, Insurgente lá, de Divergente, quem já assistiu aqui? Rapaziada, aí agora deu um debope aqui. Quem assistiu, levanta a mão? Está lá, no episódio 2, se não me engano, a menininha lá, que é a estrela do filme, ela colocou lá, foi confrontada nos seus medos, e aí pelas suas habilidades. Aí ela descobriu que ela tinha que perdoar quem? Ela mesma. Muitos de nós fomos rejeitados, sofremos abusos, ouvimos questões práticas do tipo, você não vai dar em nada, você vai puxar a carroça igual seu pai, você é um burro. Alguns de nós ouviu isso aqui. Aí então, levamos isso sendo uma verdade. Perdoamos a todos, porque queremos, não o amor altruísta. Nós queremos o quê? Aceitação. Mas o coração está todo fechadinho. Por isso que nós temos que avaliar a estabilidade e a maturidade das nossas relações pessoais, para que esses inimigos, eles não consigam nos deter.
muito pelo contrário, que eles venham sucumbir diante de nós, quando nós vamos levar o quê? O perdão, vamos levar verdade, nós não vamos nos corromper. Semana retrasada atendi um caso. Uma mulher, um casal que eu já havia atendido alguns anos atrás, briga deles. O cara era o verdadeiro banana. Zé. A mulher deu aula para Jezabel, para você ter uma ideia. A mulher é dura na queda, por causa de pescoço. Aí vamos ali, acerta aqui, acerta de lá e tal, alguns anos atrás. Chegaram agora, a mulher chega, colocou, ele sentou. Aí a mulher chega, o que você tem para falar para o pastor? Não tem nada para falar. Não. Se você não falar, eu vou falar. E eu lá assim, né? Vocês estão rindo, meu negócio é sério, a chapa ferveu. Na hora que ela disse, então tá, eu vou falar. E se eu estiver falando algo errado, você pode falar aqui com o pastor. Pastor, eu queria matar esse homem. Já estava tudo planejado para matar. Porque outro dia, aí contou a história, a filha, uma linda menina de 18 anos, foi molestada pelo pai, o único crente da família, dos 12 aos 16 anos. Pastor, eu vim aqui porque eu sei que o único lugar que pode dar uma solução para ele é a igreja. Por que disso? Um não crente fazendo isso? Pela falta de testemunho de um. Então, queridos, nós precisamos lutar contra esse inimigo, os girgazeus. Sexto inimigo, os ferezeus. Observando esse povo, é um povo que aparece na história como um povo agrícola, o que pode significar aldeões, rústicos. Era um povo que se preocupava apenas com as coisas que podia tirar da terra para sobreviver. Beleza. Essa é uma linha que traz de um movimento que para nós, mais recentemente, nos abraçou, o movimento hippie. Não é assim? Na década de 60, 70, o que esse movimento nos trouxe como ideologia? Sexo, drogas e rock and roll. Ali, quando eu fui gerado, década de 70, nasci em 74, portanto, para quem é bom de geografia, hoje eu tenho 43 anos, sei que nem parece. Naquela década, foi pregoado o quê? O sexo livre. A geração do sexo livre, hoje, é a geração da perversão. Lá tudo podia. E hoje? Homem com homem, mulher com mulher, não é assim? Zoofilia, não é assim? Está sendo ensinada nessa linha desgraçada, hoje, nas cartilhas, para entender que é uma forma normal de busca de prazer, hedonismo puro. Eu vivo pelo prazer, o prazer pelo prazer. Mostra numa das cartilhas um fazendeiro sozinho, disse que era o fazendeiro que estava solitário, e mostrou assim os bichinhos todos dele, os porquinhos, as galinhazinhas, tudo deformado, um rombo desse tamanho. Aí mostra a imagem do cara. Está aí, sendo difundido. E nós, cegos, porque estamos preocupados com o Big Brother, estamos preocupados com a novela, estamos preocupados com outras coisas. Estamos preocupados com o nosso próprio umbigo, correr atrás do próprio rabo. Nenhuma família vai subsistir assim, não. Nós nunca estivemos tão separados dentro das nossas próprias casas. Atenção, porque eu vou falar. Os pais se preocupam demais hoje
com a escola que os filhos vão estudar. Tem que preocupar, não estou falando que tem que colocar qualquer escola, não. Mas dão muito mais valor à escola do que o ensino bíblico, do que a valorização que faz pela igreja, onde vai falar de Deus, onde ele vai aprender de Deus e ensinar para os filhos. Eu fiquei sabendo que tem uma escola lá em Brasília, onde os meninos, eles vão para a escola do jeito que eles quiserem. Se é de camiseta, é de camiseta, se é de bermuda, é bermuda, se é de chinelo, é de chinelo. Menino pequeno. A carga horária dos meninos é de manhã e de tarde, menino pequeno. Aí uma mãe foi questionar, mas aqui eu não estou vendo o calendário. Não. Ela ouviu isso do diretor da escola. Se você quer um lugar para o seu filho, comemorar festinha, essas coisas, pode levar para outro colégio. Aqui ele só vai estudar. Será que é isso, pais? É isso, pastor? É isso que você quer para o Danielzinho? É isso que você quer para o Mumu e para a Ana Sofia? Gente, estamos fabricando esses robôs. Sabe quanto que é a mensalidade lá nessa escola? Que prepara para os melhores concursos? Para menino que começa lá com 6, 7 anos de idade. É esse inimigo dentro da nossa casa que nos faz querer buscar poder. Eu sou principal à minha mulher. Sou eu que mando. Talvez, cadê as meninas? Viu, homens? Está vendo? Não precisou nem ensinar para elas? Algo que eu tenho uma dificuldade muito grande, meus irmãos e minhas irmãs. Agora, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Parabéns a todas vocês, viu? Agora, estão lá, o movimento feminista dizendo que você tinha que faltar ao trabalho para mostrar que você tem valor. Hello? É esse o empoderamento que eles estão dizendo lá fora. Aí eu penso aqui com vocês, quantas mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos, mulheres que foram deixadas, tiveram que lutar, e a luta, estão desesperadas por um emprego, não tem que fazer bico, correr aqui, correr lá, e as outras feministinhas, tudo querendo lá, deixar no dia de serviço. Olhem, para que a gente veja assim, o que o inimigo tem feito, trazendo o quê? Uma direção cega para nós, para que a gente seja como o quê? Vaquinha de presépio. A gente viva um assentimento mental, é isso mesmo, uma massificação de miséria. Meus irmãos, acordem, essa desgraça de ideologia de gênero, por favor, lutem com todas as suas... Estou falando para vocês, porque estão com essa camisa, não, mas para vocês, para mim, lutem contra essa desgraça, desse negócio de ideologia, de gênero. Imaginem só, se nascerem em Belo Horizonte hoje, sábado, 11 de março de 2017, se nascerem aqui em Belo Horizonte hoje, pensem comigo, 100 crianças, segunda-feira, elas já serão registradas, não é isso? É uma alegria para o pai lá registrar o menino, né? Principalmente quando é bonito, o pai é feio, o pai tem mais alegria ainda. Segunda-feira, dessas 100 crianças de hoje, entre 40 e 45 delas, ou seja, 45%, 40%, 45%, serão registradas sem o nome do pai. Destes 55%, 60% que serão registrados com o nome do pai, quantos ou quantas têm de fato o pai presente ali? Imagine esses meninos daqui a 20 anos, uma metade de uma geração sem a referência da lei, que é o que o pai representa para a vida de uma criança, sem a referência do objetivo, que é do pai. Eu aprendi uma frase uma vez, eu achei interessantíssima. Quer um filho próspero?
Como é que é? Peraí, deixa eu coordenar aqui a cabeça aqui. Quer que eu te dê um filho próspero? Dê-me um bom pai. É isso. Imagina uma geração, a metade já não tem essa referência de pai, vai conhecer Deus como? Vai fazer sobre as coisas certas como? Se não for pela misericórdia do nosso Deus. É esse assentimento mental que esse inimigo, os fariseus, eles geram aqui para a nossa sociedade, para a nossa família, achando que isso está normal, produção independente. Já viram isso? Foi lançada. A Xuxa, foi, que eu acho que talvez foi a primeira que lançou essa bandeira aí de produção independente. Olha como foi subjugado aquele cara, ao invés de ser tratado como um pai de uma criança, apenas como um reprodutor. Cadê os homens? Aceitamos isso passivamente? Não, é hora da briga, é hora da gente ir para o pau. É um povo que não aceita conselhos. É um povo que se acha. Quantos de nós ouvimos aquela história? Pastor, meu marido não quer vir aqui para aconselhar, porque ele falou que ninguém tem nada a ver com a nossa vida, que o pastor também é falho, que o pastor também é um homem, então ele não tem que vir aqui. Isso é um inimigo que entra dentro da nossa casa. Não me dê conselhos, eu sei errar sozinho. É um inimigo que precisa ser destruído quando aparecer aí para a gente tomar a nossa terra prometida. E o sétimo inimigo é o quê? São os cananeus, mercadores, comerciantes, seu Deus, Mamon, um povo marcado pela ganância, amor ao dinheiro, avareza, cobiça. Eu digo que dentro de nós, o que mais concorre com Deus se chama descontentamento. É quando os cananeus conseguem montar um altar dentro das nossas vidas, dentro das nossas famílias, das nossas casas. Qual que é o maior cômodo das nossas casas normalmente? A sala. E ali é onde nós mostramos se esse Deus, esse povo, está ou não está agindo na nossa vida. O maior Deus a gente coloca lá 42 polegadas, tela plana, Wi-Fi, Smart TV, XPTO. A gente quer mais. Famílias, homens e mulheres carnais, que tudo relativiza, tem nada a ver, quer ser humanista demais. São hoje, dentro das igrejas, os clientes. Pastor, estou falando de sábado, dia 19, é isso mesmo, 19 de fevereiro? Não sei. Uma irmã, pastor, 10 horas da noite no sábado, pastor, eu queria que o senhor viesse aqui na minha casa, porque o meu marido está assim assado. Minha irmã, eu estou com a minha família, e eu não vou poder ir aí agora. Pastor, se você não vier e meu casamento acabar, a culpa vai ser sua. É assim? Ou só acontece lá com a gente? Aqui no Estoril não acontece, só acontece lá na sede. Não é assim, gente? Clientelismo. Famílias que terceirizam tudo, a resolução dos seus problemas, a história da sua vida, tudo é terceirizado. Por causa destes que são comerciantes. Comerciamos o amor, comerciamos um afeto. Tadinho do filhinho, papai fica o dia todo fora, então eu não vou chamar a atenção dele, porque afinal de contas eu quase já não vejo. E na hora que eu vou ver, eu vou ter que dar uma dura no meu filho? Não, que isso é maldade demais. Está comercializando a paternidade. Pastor,
Eu, mulher, deixar de trabalhar de jeito nenhum, porque afinal de contas, eu tenho que fazer, é com o meu dinheiro que eu consigo fazer. Estou falando que tem alguma coisa errada a mulher trabalhar? Não. Mas se isso é fim, está errado. Pode ser um meio, mas não pode ser um fim, essa condição de trabalhar. Porque comercializamos, tem muita mulher comercializando e terceirizando a educação do seu filho. Mulheres que não viram o filho dar os primeiros passinhos, não ouviu as primeiras palavras, porque estavam preocupadas demais com o seu trabalho. O que fez a minha mulher tomar uma decisão e que eu assumi dela parar de trabalhar para cuidar dos nossos filhos, foi uma matéria que uma vez, especialmente, isso aí foi a gota d'água, uma matéria que teve na revista Veja sobre grandes executivas, grandes mulheres que deixaram tudo por causa dos filhos. Uma delas lá, ela disse assim, uma frase que até hoje eu não esqueço: a minha carreira eu retomo, a educação dos meus filhos não. Foi o que motivou essa mulher a deixar um cargo de executiva numa grande multinacional para poder se dedicar ao cuidado dos filhos. Será que nos custa tanto não negociar os padrões da nossa casa? Comercializamos a intimidade do casal. Não me levou na casa da minha mãe, não me levou no shopping hoje também não vai ter. Não pode ser assim, gente. Então, por isso que nós sabemos que esse povo venceu para tomar, mas logo depois, porque não ensinou uma outra geração, eles receberam a reprimenda do Senhor. Fica de pé no seu lugar, meu querido, minha querida. Desses inimigos da sua família, qual deles, ou se todos eles, você tem que lutar? Fecha aí os seus olhos, meu irmão, minha irmã. Talvez o pessoal solteiro que está aqui hoje, como diz o Valtinho, a fila vai andar, com certeza, sua senha vai ser chamada, mas você precisa de saber. Cadê os solteiros? Quem é solteiro aqui? Meu irmão, minha irmã, prestem muita atenção. Quando nós vamos escolher alguém para ser o nosso esposo, a nossa esposa, nós temos que tomar todo o cuidado do mundo. Todo namoro nos oferece placas de sinalização. Observe o rapaz que está de olho em vocês, as moças. Observe qual o proceder, qual o caminhar. Sempre tem uma placa de sinalização mostrando quem é. Não existe, pastor, quando eu namorei era um, quando eu casei é outro. Não existe. Você sabe. Uma mulher chegou algum tempo atrás, lá na minha sala, com óculos desse tamanho de sol. Aí eu cheguei, dei as boas-vindas, ela se sentou, aí eu falei, vamos orar? Ela, vamos. Aí abaixou a cabeça, e eu orando assim, só com o olho aberto assim para ver, ela não tirou os óculos, chorando. Terminei a oração, eu perguntei para ela, minha irmã, você pode, por gentileza, tirar os seus óculos? Ela tirou os óculos, chorando copiosamente. O olho estava desse tamanho. Falei, o que houve com seus olhos? Ela disse, o meu marido me deu um soco, tipo assim, 2 dias antes. Eu falei, que dia que ele te deu soco? Ela, tal dia. Eu disse, não. Não tinham 1 ano de casado. Eu disse, não foi nesse dia. Que isso, pastor? Foi? Foi sim. Falei, foi não.
Sabe quando ele começou a te dar esse soco? Quando vocês estavam namorando. E ele gritou com você. Cala a boca! O soco começou a ser desferido. O soco ganhou força lá no namoro, quando por um momento, num dia ou outro, ele te deu uma sujigada e você não falou nada. Porque você não teve coragem de terminar o relacionamento. Porque você achou que poderia ser sua última oportunidade de se casar. O soco continuou sendo dado, até que, na quinta-feira, ele encontrou o seu olho. São inimigos assim, que nós não podemos deixar entrar na nossa casa. Talvez um inimigo morreu, povo do fogo, violento, que ali se manifestou. Talvez um Eveu, que veio com aquele encantamento. Não, desculpa, eu não vou fazer mais. Vamos procurar um pastor? Não é bem assim, não precisa, eu não quero falar. Esses inimigos, eles entram nas nossas famílias, até sob a forma de uma vida piedosa. A psicologia nos ensina sobre essa compensação. O marido foi lá, traiu a mulher, de cabeça quente, cabeça cheia, pesada. O cara ia lá, talvez, estou falando isso que eu vim de lá, tá, gente? Da igreja católica, vai lá e confessa com o padre: padre, eu traí minha mulher, o que eu faço? Olha, você vai fazer isso, vai rezar tanto, vai dar cestas básicas aos pobres. Compensou, tratou o problema? Quantas vezes nós deixamos esse inimigo entrar na nossa família, queremos compensar, pisamos na bola com a mulher, depois levamos para jantar achando que está tudo certo. Não damos atenção ao nosso filho, compramos a atenção dele, levando de vez em quando para um parque para ele brincar sozinho, ficar lá 3 horas lá dentro, com uma pulseirinha no braço, enquanto a gente pode fazer compras, sem ele encher a nossa paciência. São essas compensações que esses inimigos querem propor para corromper o seu ideal de família que Deus te deu. Marido de uma só mulher, mulher que ama o seu marido, que ensina outras, homens que são padrão, homens que são sérios, homens que são apegados à palavra. Cadê? É por isso que a nossa igreja, Lagoinha, Estoril, está aqui, para te forjar esse homem, te forjar essa mulher, esse filho, essa filha, para a gente ir lá para fora, não satisfeito com o que está lá. Nós vamos lá para fora, para tomar. Nós vamos lá para fora, para dizer que a gente não acredita no divórcio. Walter, quantos chegam lá no ministério, falando: pastor, aconteceu isso comigo. Pastor fulano de tal falou que é para eu separar. Meu líder de célula falou que não dá mais, que é para eu picar o pé nela, picar o pé nele. São inimigos que entram racionalizando a questão do perdão entre um e outro. Não acreditam na mudança. Não pregam a transformação, a restauração.
nós estamos aqui porque nós precisamos restaurar os muros da nossa própria vida, dentro de casa. Os homens serem homens, homens que protegem suas mulheres, homens que são cordiais com as suas mulheres, homens que oram pelas suas famílias, homens que são os primeiros a chamar para orar em casa, homens que são os primeiros a chamar para vir para a igreja, para fazer um congresso, para fazer um curso, para se edificar, homens que são os líderes que vão à frente, mulheres que deixam de querer ser mães dos seus maridos, de determinar a vida dos maridos, mulheres que abrem mão do status de ser a chefe da casa. É isso aí que lá fora eles estão pregando, viu, gente? E nós estamos aqui dentro para essa transformação de mente, que nós não podemos abrir mão de um padrão que nos foi dado. Mulheres sejam submissas. O que isso quer dizer? Não é ser subserviente, não, minha irmã, é ter o privilégio de ensinar Shurek, que está aí do seu lado, a ser amável, cortês com você, mostrar para ele como que ele atinge o seu coração. Como que serão os filhos então? A gente não vai precisar nem de fazer força para ver o que nós vimos aqui, né, pastor? Tinha uma menininha aqui, gente. Aqui, princesinha aqui, linda. Estava aqui dançando, gente, mas numa unção. Aí a música parou, uma hora ela baixou, ficou ali quietinha ali. Natural. Está difícil hoje fazer os filhos serem naturais. Por quê? Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses de gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Feche os seus olhos. Deus, não há nenhum outro propósito, Deus, de realizarmos uma conferência para famílias, senão, ó Deus, nos despertar, ó Deus, para essa batalha. Quantos são os inimigos silenciosos, sutis, sagazes, que rondam as nossas famílias. Inimigos que conseguem nos manipular, inimigos que conseguem a sua legalidade para agir na nossa família. Então, Deus, hoje declaramos guerra a esses inimigos. Sabedores, ó Deus, de que o Senhor é esse que nos comissionou, é esse que nos enviou, é esse que ordenou. Vá. É esse que nos prometeu uma terra que nos seria dada, não aleatoriamente, mas uma terra que nos requeriria a luta, a visão, estratégia, planejamento, diligência, disciplina, honra, fidelidade, lealdade, obediência. É assim, ó Deus, que nós vamos adiante, lutando, Deus, por esta bandeira, família, fortificando um ao outro, motivando um ao outro, ajudando um ao outro, não deixando
e nem nos conformando em deixar outros para trás. Nós queremos tomar posse, Deus, de um tempo nas nossas famílias, não sem lutas, mas um tempo, Deus, de estabilidade, um tempo, Deus, de maturidade, de equilíbrio, de não mais pensar que os nossos problemas é o cônjuge, é a esposa, o marido. É a maturidade de saber que ainda que o outro erre, eu não vou guardar nenhuma mágoa, ao contrário, eu vou usar o meu direito de amar, ter esse amor altruísta, esse amor de alcance, esse amor de escolha, para ajudar o outro na sua deficiência. Eu vou ser diligente no meu proceder, se sou homem, se mulher. Eu não vou querer, eu vou me vigiar, para não ser seduzido com a luz desse mundo. Eu vou saber que eu preciso da direção do Senhor, para lutar pela minha casa. A minha família, ela será bendita do Senhor. Pai, que essa graça de vida seja sobre todas as famílias aqui representadas. Famílias, ó Deus, que bendigam o teu nome. Famílias que se recusam a virar as costas para o Senhor. Famílias que se recusam a adorar o Deus Mamon, se recusam a adorar o Deus Baal, ao Deus Astarote, a essas divindades aí, esses principados de Jezabel, Leviatã, Apolion. Nós recusamos terminantemente esses falsos deuses das gentes que estão ao nosso redor. Nós recusamos, porque o primeiro compromisso das famílias da Lagoinha Estoril será de serem luzeiros no meio dessa geração. Eles levarão a luz a essas trevas, eles iluminarão aqueles que estão com seus olhos, ó Deus, obscurecidos. São essas boas árvores que gerarão frutos para outros comerem, para outros se deliciarem, para outros se revigorarem, para outros ressuscitarem. Seja sobre as famílias da Lagoinha Estoril, Deus, esta unção de paz, ó Deus, que seja um tempo de perdão entre os membros desta família e os membros da família, do marido para com a esposa, um perdão, da esposa para com o marido, dos pais para com os filhos, perdão, sim, dos filhos para os seus pais. Deus, como pastor Walter, aquele que o Senhor estabeleceu, levantou para aqui estar, ora por um povo próspero, seja ele, ó Deus, próspero em tudo aquilo que realizar, seja a sua casa, a sua família, Eliane, Samuel, Ana Sofia, como, ó Deus, um modelo dado a todos nós, uma família, Deus, de referência, uma família que, ó Deus, conforme ali a escolha que o próprio Josué fez, eu e a minha casa, a despeito da escolha que muitos podem fazer, eu e a minha casa, não abriremos mão do Senhor. Eu e a minha casa manteremos, lutaremos, guerrearemos em favor desta aliança pelo Senhor, que através dele as famílias da Lagoinha Estoril, ó Deus, sejam as famílias que proclamarão nesse bairro
como a Joyce ministrou, Deus, serão as famílias que proclamarão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As famílias dirão, muitos ouvirão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode dizer, eu e a minha casa. Mas assim? Então assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Ou pode ser como quem crê? Como quem crê. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lembre-se que essa declaração aqui foi dada na Bíblia para nós, não como uma varinha mágica. Plim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não. É fruto de uma escolha. Escolha sempre viver, lutar pela sua família. Nisso, você vai ver que amanhã ou depois, você vai estar do lado de cá, aconselhando outros, cuidando de outros, levantando outros, ressuscitando outros. Amém? Deus abençoe você e a sua família. Aleluia. Eu quero abençoar você, quero agradecer ao Serginho, Ministério de Louvor. Deus abençoe vocês. Amanhã às 10 horas nós vamos estar aqui. E amanhã às 18 horas é o encerramento dessa conferência. Deus tem falado, tem sido um tempo muito, muito grande de ensino. Ontem, hoje à tarde, agora à noite, eu creio que vai continuar assim também. Levante uma de suas mãos aos céus. Eu quero abençoar você. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a sua vida, sobre a sua casa, hoje e sempre. Deus abençoe a sua vida. A juventude preparou ali várias porções. Tem um momento de comunhão. Abençoe esse irmão que está do seu lado. E amanhã às 10 horas, nós estaremos aqui em nome de Jesus.